sou o instrutor Pedro Bueno, sou do Senai, da escola Conde José Vicente de Azevedo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre sistemas de transmissão mecânica automatizada. Mas fazer um comparativo e conhecer as tecnologias que a gente tem nas principais caixas de transmissão automatizada do mercado, né? As principais que a gente tem lá, as Fiat, né, que são as bem conhecidas, né, Dualogic, o sistema iMotion da Volkswagen, o sistema mais recente, que é o EasyR da Renault, e também o EasyTronic, utilizado pela GM. Vamos lá. Inicialmente, vamos fazer um comparativo entre elas aqui para a gente ver o que tem de tecnologia em cada uma, né? Então, aqui a gente tem alguns pontos, né, que eu usei para comparar e cada uma delas, né? Então, vamos pegar o tipo de óleo usado por elas, né? Então, se a gente for fazer esse comparativo aqui entre Dualogic e iMotion da Volkswagen, as duas utilizam o mesmo óleo, né, para fazer o acionamento, e o acionamento que essas duas caixas fazem é bastante semelhante ao sistema, que são sistemas eletrohidráulicos. Aí a gente já não tem, né, na EasyR da Renault, já que ela utiliza motores elétricos, nem na GM. A GM ela utiliza fluido de freio, DOT 4 mesmo, só que somente para acionamento da embreagem, né? E também utiliza motores elétricos, né? Pressão de trabalho delas na média de 35 a 50 bar no sistema Fiat, 45 a 55 no sistema iMotion da Volkswagen. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Estão ouvindo bem? Sistema Renault e GM não utilizam, né, já que são motores elétricos. Quantidade de óleo, praticamente a mesma quantidade, né, próximo de 900 ml, nas duas Fiat e Volks. GM e Renault não utilizam. Tem também uma diferença entre elas com relação à maneira que a embreagem é acionada, tá? Então, rapidamente aqui. O sistema Fiat, rolamento hidráulico, né, convencional, né, o tubo hidráulico e o rolamento que movimenta pela movimentação do fluido. Só que no sistema Fiat é utilizado esse mesmo fluido aqui, né? Não é o fluido de freio como a gente está acostumado no sistema de transmissão mecânica. No sistema Volkswagen iMotion é um rolamento simples com um atuador hidráulico externo. Então ele tem o garfo, né, que a gente conhece, o rolamentinho lá dentro, só que é o atuadorzinho, pistãozinho externo à caixa, que faz o acionamento do sistema de embreagem. Sistema Renault é um rolamento simples também, né? Também usou um garfo, sistema com garfo, só que ele utiliza cabo que é tensionado por motor elétrico. E no sistema GM, né, o acionamento da embreagem é um rolamento hidráulico, porém, né, esse fluido ele é pressurizado por um circuito eletromecânico, né, um motor elétrico que tem um mecanismo que pressuriza esse fluido. Aí ele utiliza, tem um reservatório separado só para o fluido da embreagem aqui, que também é fluido de freio, né, o DOT 4. Com relação ao número de marchas dessas caixas de transmissão, todas elas, né, são de 5 marchas, mais ré. Né, esses sistemas de automatização das caixas de transmissão, eles nessas 4 montadoras que eu peguei e montei a apresentação, elas utilizam já transmissões mecânicas conhecidas e já utilizadas pelas próprias montadoras. Então, por exemplo, a Fiat, ela fez uma automatização dessas caixas de transmissão, né, C510 e C515, que são caixas mecânicas, né, e a Volkswagen na caixa 02T, que também já é uma caixa conhecida, né, caixa mecânica. A Renault, originalmente, né, essa caixa mecânica chama JH3, a da Renault, né? Aí, como ela recebe a automatização, né, ela
substitui o H pelo S. Então chama-se JS3 no sistema Renault, a caixa de transmissão. E na GM é a conhecida também F17. Quem é de oficina aqui? Quem trabalha? Vocês devem conhecer esses nomes aqui, né, dessas caixas de transmissão. Então, as caixas de transmissão em si, toda a parte interna, né, acionamentos, pode ter alguma alteração em relação de marcha nelas, né? Porém, a caixa em si não tem qualquer alteração. Ela simplesmente a caixa mecânica normal, né? O que vai mudar, né? Como um dos exemplos que eu passei aqui, né? O meio de acionamento da embreagem, né? Cada uma utiliza um meio diferente para fazer o acionamento da embreagem. E vamos lá. Como que é feito o engate e a seleção das marchas nessas caixas de transmissão com o sistema automatizado? Então, no sistema Fiat Dualogic, né, são válvulas eletrohidráulicas, né, solenoides elétricos. Aí eles vão trabalhar com uma pressão mais ou menos nessa média aqui, né, 35 a 50 bar, para fazer tanto seleção de marcha, né, que seria aquele movimento lateral da alavanca, e também movimento de engate, né, que seria o movimento longitudinal da alavanca. Então, esses movimentos, né, seleção e engate de marcha, é feito por eletroválvulas. Aliás, válvulas eletrohidráulicas. No sistema Volkswagen também, né, é bem parecido, né, tem algumas diferenças mínimas entre eles. E os sistemas Renault e GM não utilizam, né, circuito hidráulico, pois elas utilizam motores elétricos, né? Então, basicamente, nessas duas transmissões aqui, tanto a GM quanto a Renault, são 3 motores elétricos, né? 2 deles para fazer a parte de seleção de marcha, né, que seria o movimento lateral da alavanca, né, para posicionar, por exemplo, entre primeira e segunda, terceira e quarta, e quinta e ré. E então um desses motores faz essa movimentação lateral, né, fazendo um comparativo para ficar fácil de entender. E o outro motor é o que faz o engate de marcha, que seria, por exemplo, aqui, terceira, quarta, primeira, segunda, certo? E o terceiro motor elétrico é para o acionamento da embreagem, a aplicação da embreagem. Tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos conhecer os 2 sistemas, Dualogic e a Emotion, né, que são os eletrohidráulicos. Primeiro vamos falar sobre o sistema da Fiat, o sistema Dualogic. Os componentes dele, né? Então, essa aqui é a parte que vai fazer o acionamento, né, de embreagem, fazer o acionamento, né, de marcha, engate e seleção de marcha. Está dividido em duas partes. Um que a gente chama de grupo de potência e grupo das eletroválvulas. Separadamente agora, né, o grupo de potência ele tem alguns subcomponentes. Então, entre eles, né, uma eletrobomba de engrenagem, que é essa bomba quem vai pressurizar o fluido para dentro do circuito, né, para as eletroválvulas fazerem a seleção de marcha, né, engate. É um motor elétrico que aciona uma bomba de engrenagens, não, uma bomba de engrenamento interno, tá? Semelhante a uma bomba de óleo, né, só que em dimensão menor. Um acumulador de pressão também, que é aquela esfera, né, que ela serve como um reservatório, né? Ela vai acumular pressão para o motor elétrico não precisar ficar atuando constantemente, né? Então, o motor pressuriza o óleo, ela acumula, né, deixa ele retido sob pressão e o motor aciona novamente só quando precisa. Reservatório de óleo aqui, separado. Tubulação de envio, né, do fluido sob alta pressão para o circuito de eletroválvulas. Tubulação de retorno, né, depois que o óleo executou o serviço, passando pelas eletroválvulas, ele retorna para o reservatório. E suporte de fixação para a caixa de transmissão. Já o grupo das eletroválvulas, né, ele vai receber alimentação lá do grupo de potência, que a gente acabou de ver, né, então bomba, acumulador de pressão. O grupo de eletroválvulas, né, nesses sistemas, ele é composto por 5 eletroválvulas, né, chamadas de EV0, EV1, EV2, EV3 e EV4. Cada uma delas tem uma função, tá? Assim como havia dito, né, seleção, engate de marcha, né, acionamento de embreagem. Então, por exemplo, aqui, ó, a EV0 ela é responsável por fazer a aplicação da embreagem.
acionamento da embreagem. A EV1, cadê? Aqui embaixo, ela é responsável por fazer o acionamento das marchas ímpares. Ou seja, né, lembrando da alavanca aqui, tudo quanto é movimento que eu fizesse da alavanca para frente. Então, primeira, terceira e quinta. Então, a EV1 faz engate de marchas ímpares. EV2, engate de marchas pares, né? Então, para trás, movimento da alavanca para trás, segunda e quarta. E a EV3, ela faz a seleção, né, de primeira e segunda marcha. E a EV4, ela faz a seleção de quinta marcha e ré. Então, 5 eletroválvulas, cada uma tem uma função. O sistema de embreagem do sistema, o conjunto de embreagem, de acionamento da embreagem do sistema Fiat. Então, né, como eu havia dito, ele é um rolamento hidráulico, tá? Como a gente costuma ver nas caixas mecânicas. Porém, né, ele tem alguns componentes a mais que servem também para a atuação da parte eletrônica, que vai fazer o gerenciamento de toda a parte lá de eletroválvula, acionamento de embreagem, engate, seleção de marchas. Então, ó, vamos lá. Primeiro, conector do sensor de posição da embreagem. Então, os sistemas de embreagem têm que ter um monitoramento de qual que é a posição do acionador da embreagem. Tá? Então, tanto na Fiat quanto na Volkswagen, elas têm esse mesmo sensor. Porém, são atuadores diferentes, né, mas elas têm sensores que medem qual que é a posição da embreagem. Conexão hidráulica com o grupo de eletroválvulas, né, onde que vai vir um acionamento lá da pressão da válvula V1, que vai receber a pressão hidráulica. Opa. Então, a pressão hidráulica entrou, aciona o rolamento para frente, onde que ele faz a aplicação sobre a embreagem. 3, sensor de posição da embreagem e o atuador em si, a parte que vai tocar a mola membrana do platô, né? A parte hidráulica, né, o sistema hidráulico. Então, aqui, esquematicamente, para a gente entender como que atuam as eletroválvulas, então está aqui, ó, EV0, EV1, EV2, EV3 e EV4. Aqui, o atuador da embreagem. Aqui, o atuador de engate de marcha e o atuador de seleção. Então, essas eletroválvulas, elas precisam mexer no mecanismo, né, fazer tanto a parte de seleção quanto engate de marcha lá dentro da caixa. Então, o que a gente conhece lá como trambulador, né, a parte que vai dentro da caixa de transmissão, que vai fazer movimento de seleção e o engate interno da caixa, normalmente ele é normal, não costuma mudar muito. É a parte externa que vai fazer o acionamento dele que tem alteração. É onde a gente tem essa ligação aqui, ó, entre elas. Então, aqui a gente consegue ver a EV0, né, recebendo a pressão que vem lá do reservatório, a eletrobomba, aliás, tem um filtro também, acumulador de pressão e também tem um sensor de pressão na linha, que é para monitorar quanto que é a pressão que está chegando nas eletroválvulas. Dependendo da condição, né, por meio da informação desse sensor, a bomba é acionada para gerar pressão nessa linha em vermelho. O acumulador, né, ele serve para ter sempre um residual de pressão, né, dentro dessa linha, para não precisar ficar fazendo o acionamento constante da eletrobomba do sistema. Então, toda vez que a pressão começa a cair, o sensor detecta que a pressão está reduzindo, aciona novamente a eletrobomba. Tá? Esse sistema de acumulador, né, ele tem internamente uma membrana e atrás é gás, né? E conforme a pressão aumenta, né, o gás é comprimido, né, então ele consegue fazer um acúmulo, né, deixar um residual de pressão dentro do circuito. Conforme vai reduzindo a pressão, esse gás vai expandindo, né, por conta da diminuição da pressão, né, e aciona. Então lá, EV2 e EV1, acionamento lá. Se eu acionar a EV2, né, ela faz o engate das marchas 2, 4 e Ré. E EV1, primeira, segunda e terceira. E EV3 e EV4, seleção. Então, movimentação lateral da alavanca, né, fazendo um comparativo, né, com a caixa mecânica.
essas duas eletroválvulas, de um engate, né? EV1 e EV3. Agora, o sistema iMotion da Volkswagen. Vocês vão notar que é bem parecido, né? Porém, são fabricantes diferentes, né? Mas o conceito, né? Essa parte dos acumuladores, né? Das eletroválvulas é bem parecido. Então, também, né? Existe no sistema iMotion da Volkswagen mecanismo da seleção de marchas, que a gente chamou de grupo das eletroválvulas no sistema Fiat, e o conjunto hidráulico aqui, que é o grupo de potência. Tá? Que ele tem lá o acumulador, bomba, né? Então, vamos lá. O conjunto hidráulico no sistema Volkswagen. Então, também um acumulador de pressão, parecido com o Fiat, motor elétrico e também uma bomba hidráulica aqui embaixo, né? Que é acionada pelo motor elétrico. Sensorzinho de pressão, né? Da saída da bomba e um reservatório lateral. O mecanismo de seleção, né? Que é como que ele vai fazer, né, a movimentação interna lá dentro da caixa, né, dos garfos de engate, né, das luvas internas da caixa de transmissão. Então estão lá as 4 eletroválvulas aqui. Uma delas, válvula do atuador de embreagem. Essa outra, válvula de seleção de marchas ímpar e ré. Essa outra aqui, válvula de seleção de marchas pares. E essa quarta aqui, válvula de engate de marchas. Bloco de válvulas aqui dentro, sensor 1 de identificação de marcha. Então, no sistema Volkswagen vão ter acrescidos alguns componentes, que são sensor de identificação, né, de seleção de marcha, tem um sensor. Outro sensor aqui, que ele vai detectar a posição do seletor interno da caixa de transmissão, para saber qual marcha que está selecionada, está engatada. E o retorno do óleo para o reservatório. Internamente, né, na caixa de transmissão, sistema aqui de acionamento, né, que a gente costuma chamar de trambulador, ele tem lá aquela hastezinha de engate e os mecanismos aqui que vão acionar as hastes dos garfos de engate. Então, ó, bem parecido. Mudou que eu tenho um sistema aqui em cima, eletrohidráulico, para fazer, né, rotação e movimento vertical dele. Então, aqui a gente tem, né, ó, no sistema Volkswagen, uma questão interessante. Quando a caixa ela está em neutro, né, a posição do seletor interno da caixa está sempre em posição de engate de quinta. Diferente das outras transmissões, né, por exemplo, a Fiat, a Renault e a GM, sempre que ela está marcando N no painel de neutro, ela está em posição de terceira e quarta, não é? A sistema Volkswagen, quando está em neutro, ela está em posição de quinta. Esse é um detalhe dela também. E na caixa mecânica, né, quando ela utiliza a 02T, né, caixa mecânica, ela também fica em terceira e quarta. Mas na automatizada, ela fica em posição de quinta, né, o neutro dela. Então tá lá, ó. Primeiro seletorzinho aqui é o da quinta marcha. Esse outro aqui em amarelo, de terceira e quarta. O em azul, primeira e segunda. E um verdinho da ré. Então, né, esse conjunto aqui, o conjunto eletrohidráulico, ele faz o movimento de seleção de marcha e o movimento de engate nesse sentido. Ok? Com relação às informações que o sistema eletrônico utiliza para fazer o gerenciamento das eletroválvulas, né, de sensores e por aí vai. Então, existem sensores, como a gente tinha dito, né, o sensor de pressão da linha. No sistema Volkswagen, a gente vai ter os dois sensores lá de posição de marcha, né, sensor 1 e 2 de posição de marcha. Também tem o sensor da posição da embreagem, para saber quando que se ela está sendo aplicada. Também, sensor, ela utiliza informação do sensorzinho, no caso é o interruptor, né, da alavanca de freio e estacionamento. Fechadura da porta, para saber se o carro está com a porta aberta. Então tem algumas estratégias. Acho que quem já dirigiu o carro automatizado já deve ter notado, por exemplo, que se a porta estiver aberta, por exemplo, a Renault, sistema que ele também, se a porta estiver aberta, ele não deixa fazer o engate de marcha, né? Se ele tiver o computador de bordo, ele pede para fechar a porta.
Então ele tem algumas informações aqui que são passadas para a central da transmissão automatizada, né? Tem outras informações também que vão circular para cá, né? Para o funcionamento do sistema automatizado, né? Que é a parte da injeção eletrônica, né? Então posição de corpo de borboleta, a própria central da injeção, o módulo de conforto, né? O módulo da parte interna do veículo, o módulo de habitáculo que a gente chama, a alavanca seletora e o quadro de instrumentos. Tem veículos também, né, mesmo com o sistema automatizado, que tem os pedal shift, né, que são as borboletas para fazer o acionamento. Então também, né, você tem a comunicação aqui. E os atuadores, como a gente viu, né, as eletroválvulas de acionamento e a eletrobomba. Então aqui a parte elétrica. O sistema de acionamento da embreagem da iMotion, da Volkswagen. Um atuador de embreagem externo, tá? Porém com acionamento hidráulico, diferente do Fiat, né, que ele é o rolamento hidráulico. E tem também o sensor de posição dele integrado. Vou procurar saber depois. E aqui o esquema hidráulico do sistema iMotion. Tá, então, ó, também, né, vai lembrar um pouquinho o sistema da Fiat, né? Então, reservatório, a eletrobomba, tem uma válvula anti-retorno, né? No sistema Fiat ela não apareceu, mas também tem essa válvula anti-retorno no sistema Fiat, que serve para quê, né? O óleo é pressurizado pela bomba e é acumulado aqui no acumulador. Essa válvula não deixa que ele retorne, então toda essa linha fica pressurizada. Sensor de pressão, válvula de segurança, né, dos eletroinjetores, os eletroválvulas, né, as válvulas eletrohidráulicas, as 4 válvulas hidráulicas aqui, então de segunda e quarta, primeira, terceira, quinta e ré, e aqui o conjunto seletor. E o acionamento da embreagem aqui, que é essa outra eletroválvula. Com relação agora ao sistema Renault. O sistema Renault, né, tanto o Renault quanto o GM, ele é um pouco diferente do sistema que a gente viu, dos sistemas que a gente viu agora, do Fiat e do Volkswagen. Ele não vai ter as válvulas eletrohidráulicas, não vai ter reservatório, né, porque não vai precisar de fluido, e ele utiliza simplesmente componentes elétricos. Então, os principais componentes que a gente tem no sistema Renault, no sistema chamado EasyR pela Renault. Sistema de gestão eletrônica, a central eletrônica ela vem acoplada, né, junto à caixa de transmissão. Atuador de embreagem, que é esse mecanismo, né, e também tem um motor elétrico instalado nele, que é quem vai fazer o acionamento da embreagem. E o conjunto de seleção de marcha. Conjunto de seleção de marcha composto por 2 motores elétricos, né? Como eu já havia dito, um de seleção e outro de engate de marcha. Nesses sistemas, né, eles também têm um sensor de rotação da árvore primária. Ele precisa ter também, né, para fazer os cálculos, né, de se precisa ou não, por exemplo, fazer troca de marcha. Quais as condições, ele cruza essas informações, por exemplo, com rotação no motor, velocidade do veículo, né? E um dos componentes que tem também é o sensor de rotação. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa mesma caixa de transmissão da Renault, a JS3, né, que é automatizada, e comparar com a JH3, que é a versão dela sem automatização, a gente vai notar que na EasyR, né, na JS3, tem um sensorzinho lá, né, do lado da transmissão, que é para medição da rotação do eixo primário. Com relação ao sistema de seleção e engate de marchas. Então, ó, são basicamente 2 motores elétricos que são comandados pela central eletrônica, né, da EasyR. Um deles, né, é para fazer seleção de marcha, ou seja, substituir o movimento lateral da alavanca, e outro para fazer um movimento de engate de marcha, um movimento longitudinal. Internamente, né,
ele tem sensores de posição, sensores de efeito Hall internamente. Por quê? Né? Ele precisa saber o quanto que esse motor elétrico tem que avançar, né? Tem que girar para avançar o seletor interno da caixa. Que é para saber, por exemplo, aqui, posição de neutro. Está entre terceira e quarta, não está? Ele precisa saber até quanto que ele tem que avançar para ir de quinta para ré. Ou, por exemplo, também de primeira para segunda marcha. Então, os motores elétricos têm também um sensor integrado aqui para fazer a medição da posição dele. Isso para os dois, né? Então, tanto o motor de seleção quanto o motor de engate, né, tem o sensor interno para fazer essa medição. Aqui, o conjunto de seleção e engate de marcha, né, para a gente conseguir entender como que é feita a parte interna da transmissão. Então, o motor de seleção, né, movimento lateral da alavanca novamente, ele vai movimentar esse mecanismo que vai subir, aliás, ele vai subir e descer esse componente aqui em verde, ou seja, seleção, engate de marcha, né, movimento para frente e para trás da alavanca, e o outro motorzinho de seleção, ele vai acionar essa outra engrenagem, né, que é o que vai fazer a movimentação lateral da alavanca. Ó. Então tá aqui. Então esse aqui faz o movimento de rotação, esse aqui movimento de sobe e desce. Então, seleção primeira e segunda, terceira e quarta posição de neutro, quinta e ré aqui também. E dependendo do lado que ele vira, né, ó, por exemplo, virar nesse sentido, ele vai para a posição de primeira, terceira e quinta, né, ele vai virar para cá, vai jogar nessas posições. E sentido inverso, né, sentido horário, terceira, quarta e ré, fazer o engrenamento delas. Acionamento do sistema de embreagem. Como eu havia dito também, o sistema Renault, ele utiliza o sistema com rolamento simples, garfo de acionamento e aquela esferinha para encaixar ele lá dentro da caixa. O acionamento da embreagem, ele é feito por meio desse mecanismo aqui, que utiliza também um motor elétrico para fazer o tensionamento de um cabo. Então, como que é feito o acionamento, né, a aplicação da embreagem? Como que é movimentado o garfo no sistema elétrico, né, no caso do Renault. Então, motor elétrico, ele vai movimentar, né, essa que a gente chama de crow wheel, seria uma cremalheira aqui também. Então, essa meia roda dentada, vamos chamar ela assim, né, ela vai fazer um movimento de rotação no sentido que o laser está vindo aqui, né, ó, devido à rotação do motor. E tem um mecanismo aqui embaixo que é um compensador de folga, né? Então, conforme a embreagem vai sofrendo desgaste, né, precisa ir compensando essa folga. Então, esse mecanismo aqui serve para fazer a compensação do desgaste da embreagem, né, já que é um cabo também, não é hidráulico. Aí esse inversorzinho aqui, ele vai fazer o tensionamento do cabo. Então, o cabo está aqui, ó. E essa ponta vai ligada ao garfo, certo? Então, todo esse mecanismo, né, por meio desse motor elétrico, é quem faz a movimentação do sistema de embreagem. Também, né, esse mesmo motor elétrico também possui um sensor interno, que é para saber a posição da embreagem, assim como a gente tem lá nos motores de seleção e engate de marcha. Esses sistemas, né, eles diferem bastante do sistema automático, tanto que tem gente que não gosta muito de dirigir sistema automatizado, porque às vezes está acostumado a dirigir um carro com transmissão automática, né? Porque a gente percebe, por exemplo, né, se eu segurar o veículo numa rampa, segurar ele somente no acelerador, como a gente costuma fazer com o sistema de transmissão automática, né? No sistema automatizado, né, quem vai estar entre o motor e a transmissão é o sistema de embreagem. Não é um conversor de torque, assim como a gente tem no sistema automático, que é fluido quem vai fazer a transferência do movimento do motor para a transmissão. Então, né, se, por exemplo, essa condição aí da pessoa segurar o veículo em rampa, né, no acelerador, não simplesmente deixar ele freado, vai acabar gerando um aquecimento gigantesco no sistema de embreagem. Né? E dependendo do caso, né, situação mais extrema,
o controle eletrônico da transmissão, ele desacopla a embreagem para proteger ela por conta de excesso de temperatura. Tá? Então, nesse quadro aqui, a gente tem algumas condições, né, com relação à variação de temperatura, né, e as estratégias usadas pelos sistemas para preservar ela. Então, temperaturas menores que 180 graus, né, não ocorre nada no painel do veículo, né, a condição normal. Então, o modo ativado tá verdinho, né, tá ok. Então, até 180 graus, né, é uma temperatura razoável de funcionamento da embreagem. Temperaturas, né, chegando ali próximo de 180 graus, ainda não aparece nada no painel, porém, né, o que vai acontecer com o sistema eletrônico? Ele vai fazer uma ligeira oscilação do torque transmitido pela embreagem quando ela é usada para manter o veículo, por exemplo, em declive, condição de rampa que eu falei. Por quê? Né? A pessoa está segurando ela, vai acabar aquecendo porque ela vai ficar patinando, né? Vai aquecer demais, então ele faz um acionamento mais, como a gente fala ali, né, uma oscilação ligeira, né, nesse acionamento, então acaba sendo um pouco mais rápido. Temperaturas que variam de 180 até próximo de 220 graus. Né? Acende, né, uma indicação no painel, que já está começando a ficar feia a coisa, né? Luzinha vermelha não é sinal de boa coisa. Então, ó, o que vai acontecer? Uma maior oscilação do torque transmitido pela embreagem quando ele é usado para manter o veículo em declive. Então você vai perceber que a embreagem vai ser um pouquinho mais brusca, né? Não vai ter tanta suavidade. Também, forte redução no tempo de fechamento da embreagem durante a partida e a mudança de marchas. Tá? E uma função que os sistemas automatizados têm é a função creeping, que seria parecida com a função que a gente tem na transição automática, né? Que é você tirar o pé do pedal do freio para passar ele para o pedal do acelerador, né? Ele consegue segurar ou até mesmo sair com o veículo, né? A embreagem já vai acionando sozinho quando você solta o pedal de freio para ir em direção ao acelerador. Então essa função ela é inibida, né? Então, por exemplo, se eu estiver numa rampa, né, soltar o carro vai descer, ele vai voltar para trás, porque essa função é inibida, porque quem faz isso é a embreagem. Já que ela está aquecida, né, então, melhor o cara perder um pouquinho ali na rampa, né, o veículo voltar um pouquinho do que danificar a embreagem. E temperaturas superiores a 280 graus. Acende a luz de anomalia da injeção não, né, de avaria elétrica no veículo, né? No caso dos Renault, é esse indicadorzinho aqui do painel. O que ocorre? A embreagem desarma. Simplesmente ela abre a embreagem. Certo? Porque uma temperatura extremamente alta vai danificar a embreagem. Então, simplesmente ele desaciona a embreagem. Né? Ele joga para neutro a transmissão e desliga a embreagem. Então, se você vai acelerar, o veículo não vai sair do lugar. Só que aqui é uma condição extrema. Tá? Tudo isso para proteção térmica da embreagem, para não haver risco de danos mais graves a ela. Vamos lá. Sistema Easytronic agora da GM. Bem parecido também com o sistema Renault. Né? Basicamente, o que vai mudar? A atuação da embreagem. O mecanismo de atuação da embreagem. Então, a gente tem, né, também um conjunto de motores elétricos de seleção e engate de marcha, assim como a gente viu agora, né? Que vão fazer a movimentação lateral ou longitudinal da alavanca, e um sistema de atuador da embreagem. Então, ó, esse aqui é o conjunto do seletor e engate de marchas. Então, 2 motores elétricos, um para engate, um de seleção. Aí, internamente, ele tem um mecanismo de engrenagens que vai fazer, né, a transferência de movimentos aqui para o seletorzinho. Né? Então, quem já desmontou lá a caixa F17, conjunto do trambulador que vai em cima da transmissão? Então ele vai instalado exatamente no mesmo lugar. Tanto que a gente olhar aqui, ó, o acoplamento dele e o seletorzinho aqui. Então, quem vai fazer toda a movimentação que a gente faria na alavanca são os motores elétricos. O componente que tem um pouquinho de diferença, né, comparado ao Renault também, já que são parecidos, é o atuador da embreagem. O atuador da embreagem, ele é acionado por motor elétrico,
Tem também um sistema de cremalheira, porém, né, quem vai fazer o trabalho lá, né, de atuar sobre a embreagem é um atuador hidráulico. Né? Então vamos aqui para a gente conhecer os componentes dele. Então, centralzinha eletrônica integrada nele, né, a central eletrônica da Easytronic, né, do sistema GM. O item 2, rosca sem fim para acionamento. Então aqui está o motorzinho elétrico, ó. Motor elétrico e a engrenagem de saída dele. Engrenagemzinha sem fim. Eixo de engrenagem sem fim. Está aqui, cadê ele? No centro. 5, pinhãozinho. Sensor de curso. Então tem também o sensorzinho de movimentação dele, que é para saber quanto que o motor elétrico movimentou. Diferente do Renault, né? O Renault, o sensor é dentro do próprio motor elétrico. Mola de compensação, que também serve, né, para compensação de folga do sistema de embreagem. Haste de acionamento. Cilindro mestre. E, né, o motorzinho elétrico. Então, o que mudou aqui? Né? O que a gente tem, né, no acionamento da embreagem do sistema Easytronic? Motor elétrico aciona esse sistema de engrenagem que movimenta essa haste que pressuriza o fluido que está aqui na frente. Então, um pistãozinho, né, seria um cilindrinho mestre mesmo. Né? Então, é o motor, como eu havia dito lá no começo, né, naquela tabela. O sistema GM ele utiliza um motor elétrico para fazer o acionamento da embreagem, porém, lá o atuador vai ser hidráulico. Então, o sistema elétrico pressuriza o fluido. Ok? Algumas diferenças. O conjunto de embreagem do sistema GM, né? Ele tem aquele compensador de folga, compensador de desgaste, aliás, né? Do conjunto de platô e disco. Então, né, alguns outros veículos utilizam esse sistema, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, que você tem que fazer o pré-ajuste, né, dos compensadores dele antes de fazer a montagem. Aí utiliza uma prensa, né, pressiona a mola membrana e faz o travamento das molas que compensam o desgaste dele. Então, nesse sistema, no Easytronic GM, tem esse mecanismo aqui também, né, com uma chave de fenda, pressurizou a mola membrana, você comprime as molas, na hora que você monta, ele faz a compensação do desgaste tanto de platô quanto de disco de embreagem. O fluido que esse sistema usa, né? Tinha falado lá no começo na tabela, mas ele tem um reservatório de fluido DOT 4, tá? Fluido DOT 4, mesmo do freio, que é para fazer a atuação da embreagem aqui, ó. Então aquele reservatóriozinho serve só para alimentar esse circuitinho aqui da embreagem. Então, se vocês olharem lá nos veículos que tem o sistema Easytronic, vai ter um reservatóriozinho separado de DOT 4, é da embreagem. Apesar de ser elétrica, tem esse sistema aqui. Recomendação de substituição próximo a cada 30 mil quilômetros, né? Principalmente devido à higroscopia, né? Que é a absorção de umidade que o fluido de freio tem com o tempo, né? Então, tem esse tempo de substituição. Com relação ao óleo, né? Eu falei lá da iMotion e da Duologic. Eu levantei informação, não existe, né, um prazo especificado para troca do fluido da transmissão, né, que é o CS Speed, né, o tutela CS Speed, aquele fluido para as duas. Já nesse sistema aqui, né, como ele é fluido de freio higroscópico, né, absorve umidade, tem essa quilometragem para troca. Certo, senhores? Entendido? Perguntas? Oi? No Fiat Volkswagen? Sim, é bastante caro, bastante caro. Apesar de ele utiliza apenas 900 ml, mas ele é bastante caro. Eu não sei dizer quanto. Uhum. 200 o litro?
1 litro. O senhor precisou comprar já? Pagou isso? Caro, hein? Só na concessionária. Sim. Não. Entre essas aqui que a gente falou, não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Uma coisa que é interessante, né, para a gente falar dessa transmissão. Muito do que existe de reclamação dela, né, de problema, né, a maneira que a pessoa conduz também. Então, por exemplo, a pessoa está acostumada a dirigir um veículo que é transmissão automática. Ela pega um carro com transmissão automatizada. É isso. Sim. Então, a maneira de conduzir, de dirigir, tem que ser... Sim. Então, muito né, de problema, de reclamação que surge é principalmente com relação à maneira de conduzir. Por exemplo, a pessoa quer segurar o carro numa rampa no acelerador, igual ele faz com o câmbio automático. Porém, é conversor, não vai ter dano. Já no sistema automatizado, a embreagem está lá. Ela vai desarmar se passar de 280 graus. Certo? Entre outros problemas, né? A pessoa vai sentir, por exemplo, a troca de marchas. Consegue sentir, é igual um câmbio mecânico. Ela sente a troca de marcha, sente a queda de rotação no motor. E outro problema também, né, a pessoa está acostumada a dirigir um câmbio mecânico. Aí ela vai para o automatizado. Aquele hábito de reduzir, tirar o pé do acelerador para trocar a marcha. Não é isso que a gente faz no câmbio mecânico? Para pisar na embreagem? A pessoa dirige o câmbio automatizado, ele sente o motor, né, vê a rotação. Quando ele vê que o câmbio vai trocar a marcha, ele tira o pé do acelerador. Isso também, né, gera tipo um conflito na central eletrônica. Por quê? Pô, eu ia trocar de marcha, o cara tirou o pé do acelerador, o que eu faço agora? Eu subo a marcha, mantenho, então tem esse, dizer assim, esse conflito, né, que é a maneira que a pessoa está conduzindo. Não. A temperatura, assim, não existe um sensor de temperatura dentro na embreagem. A temperatura ela é estimada. É feita uma estimativa. Por isso que tem um sensor no atuador de embreagem. Você viu que todos eles têm... Você estava desde o começo? Todos eles têm o sensor da posição da embreagem. Entendeu? Então, ele faz uma estimativa pelo tempo de atuação da embreagem, em função de temperatura do motor, né? Por isso que ele cruza com informação da central da injeção. Então, ele pega, por exemplo, a temperatura da água do motor, cruza com o tempo de acionamento que a embreagem está sendo acionada, ele estima a temperatura da embreagem. Quem que falou? Teve alguém que comentou o do UP. Eu preciso levantar a informação depois. Só que ele não usa o fluido, né, para fazer o acionamento da embreagem. Sim. Mais alguma pergunta, senhores? Bem, então, obrigado, tá? Até mais.